Oi, eu sou a Lu. Vamos começar mais um trabalho. Esse é o risco. Nós vamos começar pelo fundo dessa vez e eu vou usar o diluente. É esse compridinho aqui. Eu vou colocar o diluente aqui, ó. Eu vou usar um pincel número 10 com cerdas e eu vou colocar o diluente toda essa parte do fundo, onde eu vou fazer a sombra. Isso vai mais ou menos, ó, até aqui. Aqui, ó, uns 3 centímetros. Ou um pouquinho mais. Eu não vou fazer um fundo muito grande, mas é preciso que tenha o diluente onde você vai passar a tinta, porque senão vai pegar no tecido direto e a estrutura da cor muda. Em cima do diluente a tinta vai ficar bem mais suave, bem mais leve, você não precisa preencher de tinta. Coloquei ali e agora eu vou colocar aqui também. Esse arranjinho tá em cima de digamos, em cima de um móvel. Essa partezinha aqui, ó, é a beiradinha da parte de cima do móvel. Então, eu já vou passar diluente também. Até aqui só, porque eu não vou além disso. Agora aqui, imagine uma linha aqui, ó. Daí você passa até essa linha. Do lado de cá também, imagine uma linha assim, ó. Passe aqui. E já vou passar aqui nessa parte que é a mesa também. Tenha certeza de que tá bem preenchidinho. Agora, nós vamos começar fazendo essa parte aqui que tá atrás da toalhinha. Eu vou começar, troquei de pincel, peguei um número 8, que tá um pouquinho, tem cerda comprida, mas tá aparadinho. E eu vou pôr aqui, ó, uma pinceladinha de caramelo. Ó, limpa o pincel, pega um pouquinho de tinta, não encha. Limpa o pincel e você vai bem no cantinho. Olha como fica suave, você não precisa encher de tinta. Aqui, nem vou chegar com a tinta até embaixo. Eu faço assim, ó, só faço uma sujeirinha no cantinho mais fortinho. Aqui venho até o risco, mas você viu que eu não peguei a tinta e levei inteira até o risco. Eu coloco aqui e venho limpando o pincel. Depois, nessa parte aqui, vou limpar o pincel pra fora aqui, ó. Eu tenho diluente até aqui. Olha, até metade eu trouxe o caramelo. Essa parte aqui é a parte da mesa, da beirada da mesa. Eu vou colocar um pouquinho do caramelo também, mas não vou encher. Vou aproveitar essa linha, vou deixar ela ali. Ó, aqui, ó, embaixo do copo de leite. Vou puxar a tinta bem em cima do risco aqui, ó, pra... assim, meio manchadinho. Aqui é um pedacinho da mesa que apareceu. Ó, vou deixar assim. Agora eu vou fazer isso do lado de cá. Repare bem como eu fiz e olha a distância que eu deixei. Porque agora nós vamos mudar. Eu vou usar o amarelo pele. Aqui, ó, pra crescer um pouquinho mais essa parte. Só que agora com o amarelo pele. O meu diluente terminou por aqui assim, então eu não vou chegar com o amarelo pele até o diluente. Eu termino um pouquinho antes.
Nessa parte aqui, ó, onde ainda não tem tinta, eu vou colocar o amarelo pele. Pronto, ali já foi. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. É só porque o amarelo pele é mais suave, mais delicado o tom, e ele vai fazer um acabamento aqui um pouco mais clarinho. Pronto, agora eu vou fazer uma sombra com o sépia. Um pouquinho só também. Cantinho. Esse sépia, ele tem que ficar em cima do caramelo. Você não pode passar ele aqui em cima do amarelo pele. E é só também um pouquinho para ficar uma sombra mais acentuada. Vai ficar uma cor assim bem bonita. Quer dizer, eu gosto. Olha, acentua em cima do risco. E pro lado de cá, a mesma coisa. Você viu que a gente usa pouquíssima tinta em cima do diluente. Se você não tem diluente, pode trabalhar com clareador também. E se não tem clareador, pode até diluir a tinta com um pouquinho de água. Mas daí tem que tomar cuidado, porque pode crescer para dentro. Aí você tem que esperar secar para depois pintar a outra parte. Aqui em cima, eu vou fazer só com o sépia. Tiro bem o excesso da tinta, coloco bem no cantinho e vou limpando o pincel para fora. Olha, já sumi com a tinta até por aqui, até na metade ali do cálice. Se você tem uma brochinha, esse trabalho aqui, final aqui, você pode fazer com brochinha. É bom. Bastante cuidado, vai limpando, não suba muito, fique onde você colocou o diluente. Vai limpando o pincel para fora até sumir a tinta, acabar a tinta do seu pincel. Você viu que eu venho aqui, eu volto lá, eu não trago aqui embaixo mais, porque não precisa, e também não levo lá onde tá branquinho. Vou fazer até essa parte do lado de cá também. Agora, olha como que ficou o fundo. Eu vou colocar um pouquinho do branco no pincel e vou trabalhar essa parte aqui, ó. Que isso daqui é a mesa. Essa parte aqui é a beirada. Em cima do amarelo pele. Nunca em cima do sépia. Ó, essa parte é a parte plana e essa parte aqui é a beiradinha do móvel. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui é a parte plana. E aqui, ó, é a beiradinha. Agora, nós vamos colocar diluente em toda essa área aqui, ó, do pano. Aqui eu tenho o copo de leite, o copinho dele, o cabinho que eu deixei com uma ranhura, e aqui a gente tem o pezinho do cálice. Então, toda essa outra área aqui vai ser diluente. Olha, já passei o diluente em toda a área do tecido. Agora, eu vou preencher com o branco. Não precisa pôr muita tinta. Olha como ele fica
leve, bem fácil de colocar. Então, nós vamos preencher, pode passar, olha, por cima do risco, o risco vai aparecer, só não esfregue muito. Se você esfregar muito o pincel, aí vai lavar o teu risco. Mas se você passar a tinta assim, ó, bem de leve, espalhando a tinta bem, quando você terminar de passar, que você olhar, você vai enxergar o risco. Eu vou preencher o meu. Aqui, ó, nós temos uma linha. Aqui, ó. Nós temos essa linha. Temos a outra em cima. Esse espaço aqui pode preencher. Só não preencha ainda o copo de leite. E aqui em cima, olha, siga isso aqui. Isso aqui, ó, é uma dobra do tecido. Aqui, ó. Aqui também. Aqui, eu vou até reforçar aqui, ó, o meu. Pra ele aparecer quando eu terminar de pintar. Olha como eu faço, bem de leve em cima dos riscos. Vou preencher todo o meu, depois eu te mostro para você me seguir a orientação. Olha, consegui preencher tudo, os meus riscos apareceram. Então, agora eu vou usar o cinza para fazer a sombra das dobras dessa toalha. Eu vou colocar um pouquinho aqui no pratinho e vou usando de pouquinho. Eu vou começar fazendo uma sombra mesmo, bem na borda aqui, ó. O sépia ainda tá meio molhado. Não faz mal se entrar um pouquinho do sépia. Eu só quero quebrar essa linha que fica muito forte ali. Essa área de cá também. Se você não tem o cinza, só cinza, você pode usar o chumbo, você pode usar o cinza lunar, você pode usar branco com preto. Agora, aqui também eu vou fazer. Vou colocar um pouquinho aqui, porque o copo de leite também é branco. Então, se não tiver uma sombra ali na toalha, vai ficar mais difícil. Ó, a bordinha eu vou deixar. Agora, aqui, a gente tem uma situação. O copo de leite tá por cima, aqui eu tenho o pezinho. Ó, vou fazer um pouquinho de sombra assim, na horizontal. Aqui eu tenho essa linha e eu tenho essa linha. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui vem sumindo. Vou colocar aqui. Esse daqui é o cabinho. Eu vou sumindo pra lá. Aqui a gente tem um pouquinho também. Ó, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Aqui mais forte, aqui vem sumindo. Aqui mais forte, ali vai sumindo. Tem que deixar esse espaço, não pode chegar, porque não é uma dobra. Agora, eu tenho aqui, tá vendo essa linha, assim, esse triângulo? Eu vou colocar o escuro bem aqui no bico. Aqui no bico do triângulo. E eu venho descendo, trabalhando assim, ó. Aqui mais forte. Aí eu venho descendo. Esfregando o pincel. Sempre que pegar a tinta, nunca comece aqui. Comece ali onde já tem a tinta. Limpando, limpando.
Agora, aqui a gente não pode ter essa linha muito acentuada. Então, eu vou tirar um pouquinho, só esfumaçando. Aqui a gente tem a linha do copo de leite e a gente tem um espaço. Eu vou pôr a tinta bem em cima dessa linha e eu vou esfumaçar para baixo. Vou deixar a linha, não vou tirar. Ó, vai fazer assim, um triângulo aqui também. Aqui nós temos uma dobra, né? Então, aqui, ó, vai ficar escurinho, porque essa parte do pano ficou por cima. Vem sumindo. O copo de leite, ele tá por cima da toalha, então esse pedaço aqui também tem que ter um pouquinho de sombra. Não vou colocar muito porque eu quero que essa dobra aqui apareça bem. Essa dobra é igual aquelas dobrinhas dos paninhos que a gente faz como se fosse barrado. Ó, aqui tem a sombra, a sequência luz, sombra, luz e sombra. Então, aqui por baixo vai sombra de novo. Sumindo. Vou até descer um pouquinho aqui na borda. Aqui pode ficar bem retinho. Por último, essa daqui. Essa sombra, você não vai colocar aqui por dentro, você vai colocar aqui por fora. Começa ali, ó, em cima da linha. E aqui vai ter a dobra, a sombra maior. E ali pra cima vai sumindo, olha. Aqui eu quero que fique mais forte. Eu acho que tá bom de sombra. Depois a gente vai dar uma realçada com o branco de novo, mas tem que deixar secar. Enquanto isso, a gente vai fazendo os outros elementos. Gostei disso que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Ó, na bordinha. Só com uma sujeirinha de tinta no pincel. Se a gente fez aqui, a gente tem que fazer aqui também, ó. E do lado de cá também. Agora, nós vamos fazer o cálice. Nós vamos começar pintando essa parte aqui. Eu vou colocar o púrpura. Você pode usar vermelho, você pode usar cores para vinho. Olha, mais ou menos 1 centímetro. Aqui de púrpura. Aí, eu vou colocar do lado de cá uns 2 centímetros. Aqui é uma área pequena, então eu não usei diluente. Se você quiser, você pode usar, não tem problema. Mas como é uma área pequena, dá para preencher. E fica fácil. E aqui no meio eu vou terminar de preencher com o vinho. Fica mais escuro. Fazer uma sombra. Dá uma misturadinha aqui para fazer uma passagem de um para o outro. Prontinho. Nem lavei meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco. Se você quiser, pode tirar assim o excesso no pratinho, para não correr o risco. Aqui, ó, tem uma divisão aqui do púrpura e do vinho. Então, um pouquinho para cá, eu vou dar uma pincelada de cima para baixo. Ó, do jeito que ficou, eu vou deixar, ficou parelho. Vou dar aqui um pouquinho mais pra cá, outra pinceladinha, só que vai até metade só. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Vou puxar pra cima pra iluminar um pouquinho aqui esse vinho. E aqui também, de baixo pra cima.
aqui mais, e você vai puxando, isso. Agora, você vai pegar o vinho e vai preencher esse pedacinho aqui de baixo, ó. Porque isso daqui é um detalhe de metal que tem no cálice. Isso aqui vai ficar escuro, tá escuro, não precisa colocar luz nenhuma, não. E agora eu vou preencher, nem lavei meu pincel, vou preencher aqui, ó, com sépia, essa parte aqui de baixo. Aqui, tome cuidado para não invadir a área da toalha e nem a área do cabinho do copo de leite. Aparece um pedacinho pro lado de cá e pro lado de cá não aparece nada. Eu vou usar o cinza e com um pouquinho só de tinta eu vou fazer uma linha aqui, ó. Iluminei com essa linha. E agora eu vou fazer pinceladinhas paralelas dentro do espaço restante. Olha, eu tô apertando o meu pincel. E agora eu vou preencher, deixando esse arabesco. Eu vou preencher só a parte de dentro. Olha, vai ficar assim, ó. Se quiser, pode pegar até um pincel menor. Pode usar um pincel número 2. Tá vendo como é que vai ficar? Assim. Eu vou preencher essa parte e já vou preencher essa de baixo também. Olha como ficou o sépia. Agora eu vou preencher essas áreas aqui, ó, com cinza. Eu posso bater o pincel e puxar. Vai ficar bem do tamanho ali, ó. Se você não consegue com esse pincel fazer essa pontinha, a gente pode fazer depois com o pincel 0. Repare que aqui no final, olha, a gente tem um relevo, ele sai pra fora, não fica retinho, porque isso daqui é alto. Terminei de preencher, ficou assim meio gordinho de tinta, então eu vou esperar secar um pouquinho pra gente iluminar. Enquanto isso, nós vamos pintar essa parte aqui, ó, do copo de leite. E eu vou pintar com verde musgo. Eu vou preencher aqui o cabinho. Tome cuidado aqui. Ele tá passando por trás desse paninho ali, dessa dobra. E ele vem até aqui, ó. Aqui ele começa a crescer, abrir. Olha, esfumacei toda a área. Eu vou terminar essa parte aqui, ó, com o marfim. O cabinho é verde, quando chega aqui, o verde, ele sobe um pouco em cima dessa parte. Mas isso daqui não pode ser inteiro verde. Não é. Esse aqui é um copo de leite que eu fotografei da minha casa. Agora eu vou escurecer com um pouquinho do sépia. Tirar aqui, porque eu quero bem pouquinho mesmo. Essa área aqui, ó. A parte de baixo do cabinho. Essa parte aqui do copo de leite, vou trocar de pincel de novo, vou pegar o número 6 aparado. E eu vou começar aqui dentro com o marfim. Ó, mais ou menos na altura aqui do pistilo. E esse lado de cá eu vou crescer um pouquinho essa sombra aqui no meio. O restante eu vou preencher com o branco.
preenchido de branco. Agora eu vou fazer uma misturinha aqui, um pouquinho do cinza e um nadinha de verde. Ó, um pouquinho de cinza e um pouquinho de verde. Eu tinha branco no pincel, então já ficou uma cor assim mais clarinha. Com essa misturinha, nós vamos fazer as sombras dele. Então, começando por aqui, eu tenho uma leve depressão. Então, eu ponho um pouquinho de sombra assim, ó. Você viu que a bordinha aqui ficou branca? A minha sombra tá aqui, ó, e redondinha, não tem linha. Sujo o pincel de novo. E agora eu vou fazer um pouco de sombra aqui, mas aqui eu vou fazer bem na linha. Ó. Só um pouquinho, olha como tá leve esse pincel. Esse biquinho aqui vai ficar mais escurinho. E agora, esse escurinho aqui do biquinho, eu vou fazendo assim, ó, quase que linhas. Essa parte aqui do contorno, também eu vou pôr bem na beiradinha, vou dar uma esfumaçadinha assim pra dentro. Essa parte aqui também vai ficar mais escurinho. Não vou fazer linha aqui, só vou dar uma esfumaçada. Aqui eu posso pôr um pouquinho também, meio que pelo meio, assim, ó. Só uma sujeirinha. Pra finalizar, eu vou colocar em cima desse risco. E aqui ele se perde, ó. Se fosse pra ficar forte aqui, se eu colocasse uma sombra mesmo, ele teria que fazer esse movimento e vir aqui pra ponta, ó. Não pode cruzar. Tô tirando as marcas. Isso aqui tem que ficar bem suave. Aqui eu vou pôr um pouquinho também. Depois que a gente terminou de fazer todas as sombras, aí a gente vai voltar com o branco puro. Branco puro aqui. E agora a gente aproveita e dá até uma empurradinha nessa sombra que a gente colocou. Porque o copo de leite ele é branco. Então ele não pode ficar muito escuro. Aqui você não desmanche essas linhas. Você pode até realçar um pouquinho assim, ó. Se você... Aqui também, vou deixar mais branquinho. Se você preencher o seu copo de leite de branco e fizer o pistilo amarelinho, vai ficar um copo de leite. Não se preocupe. Se você não conseguir fazer todas essas sombras, não tem problema. Mas se conseguir, vai ficar mais bonito. Aqui vamos deixar, não é uma dobrinha, mas eu vou deixar mais clarinho, olha. E aqui também. Mais um pouquinho de branco aqui, bem pertinho aqui, ó, pertinho dessa parte clara. E vai crescendo, já tá meio seco, então vai ser mais fácil, olha, vai crescendo. Pra ficar levemente esverdeado só. Pode até limpar o pincel aqui, ó, onde tem... Vou pegar um pouquinho do branco. Você escureceu com sépia e pode dar uma clareadinha com branco ou com o marfim. Para finalizar o copo de leite, a gente preenche o pistilo de amarelo ouro. A gente pega uma pinceladinha de caramelo. Faz uma sombra aqui com batidinhas. E aqui, ó.
Faça batidinhas e deixe, aqui não é uma linha reta, são várias florzinhas que tem aqui, então tem que ficar crespinho. E agora um pouquinho de branco para fazer um batidinho aqui no lugar onde não foi o caramelo. Vai fazer uma luz. Você pode até acrescentar uma isca de sépia aqui, ó. Olha como destaca. Só um pouquinho ali. E vou consertar um pouquinho aqui, ó, o meu amarelo passou por cima dessa parte aqui. E não pode. Porque o amarelo tá por trás. Pronto, consertei. Eu vou usar o pincel 0 e o verde musgo para finalizar aqui, ó. Aquele rabinho aqui, que tem aqui. Sem lavar o pincel, já peguei um pouquinho do sépia. Eu vou passar por baixo. E ele não é assim tão verde. Então, eu vou passar um pouquinho do marfim, só um pouquinho mesmo. Aqui, ó, para fazer a transição. Prontinho aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento do cálice. Ainda não está totalmente seco, mas já dá para trabalhar. Use um pincelzinho pequeno, vou usar o meu 0. Pego um pouquinho do branco na pontinha e estes aqui da parte de cima é assim, você bate o pincel ali e puxa sem cobrir ele inteiro, vai ficar uma metade cinza. Olha, só bater o pincel e puxar. Bate o pincel e puxa. Olha como já iluminou. Aqui vai ter uma pontinha. Estes daqui, você vai fazer na parte de cima, olha. Mais fácil. Bate o pincel ali e puxa. Bate o pincel e puxa. Aqui embaixo também. Com esse pincel mais larguinho, eu vou colocar aqui, ó, a gente tem uma área de luz. Então, eu vou colocar aqui, onde o sépia e o vinho tem uma linha aqui separando. Depois, eu puxo pra lá. Olha, aqui ficou mais forte. Colocamos aqui aquelas pinceladinhas de cinza. Agora, eu vou dar uma pinceladinha de branco em cima da pinceladinha de cinza. Desse lado aqui também, ó, um pouquinho assim, no meio. Que tem que ficar bem reto. Meu pincel só tá sujinho de branco. Então, eu vou começar aqui no centro. Eu vou puxando pra cá. Olha, eu tô marcando o final do cálice. Não tô colocando muita tinta, é só um pouquinho, sabe? É só pra marcar o final ali. Eu vou fazer aqui, ó, no final de cada cabecinha dessa aqui, eu vou fazer uma bolinha. Só uma apertadinha de pincel. Assim. E nesses aqui também. E agora eu vou completar com o pincel 0. Aqui, ó, o lado de cá, fazer uma linha com o 0, fechando ali aquela cabecinha. Agora eu vou fazer mais um arabesco aqui, ó. Nesse de baixo eu vou fazer também. Vou pegar ali e venho aqui até o outro.
o que você fizer, com certeza vai ficar bonito, tá? Se o teu não saiu como o meu, não tem problema. Esse daqui eu vou fazer a mesma coisa que aquele lá de cima. Ó, fecho aqui embaixo. E depois eu vou fechar aqui. Vou colocar um brilho aqui e um brilho aqui. Essa parte aqui de baixo tá quase seca. Eu vou realçar o branco agora. Então, pego um pouquinho do branco, coloco na área e dou umas pinceladas só em cima do lugar onde já está branco. Você não deve dar pincelada em cima do escuro, por exemplo. É só para realçar o branco, não é para cobrir as sombras. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode começar aqui com esse branco, crescer com ele. Porque a toalha, ela não é cinza, ela é branca. Aqui, ó, que a gente precisa de uma linha. Aqui tem que ficar também uma linha, que tem uma dobrinha. Ó, sem encostar no verde, tá? Meu verde ainda tá úmido. Aqui, ó, vou descer com um pouquinho do branco. Aqui preciso que esse branco fique bem branquinho, sem sombra. Aqui você não deve fazer linha, tá? Mas a gente pode sumir um pouco com essa sombra. Parece que não, mas dá diferença. Você viu que a bordinha aqui, ó, precisamos colocar um pouquinho do branco, porque a minha ficou sujinha pelo caramelo que tava embaixo. Vou colocar aqui, ó, com o pincel 0. Eu vou fechar aqui a curva. E aqui também, olha, veio e fez a curva. Pronto. Trabalho concluído, espero que tenham gostado. Lembrando que esse trabalho você pode usar cores similares. O que eu apresento para você é apenas uma sugestão. Você pode encontrar esse risco disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!